não adianta sabermos muito sobre teoria se não testarmos nossos conhecimentos com algumas questões. Então, nós vamos fazer isso agora. Nós vamos fazer algumas questões de estatuto estadual. Logicamente, você sabe que a banca, ela traz, ou seja, quando uma banca é escolhida, nem sempre é uma banca conhecida ou uma banca que tenha uma gama de exercícios capaz de fazer com que nós usemos esses exercícios, utilizemos toda essa gama de exercícios para ajudar você. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer exercícios, módulo por módulo, de diversas bancas. Nós estaremos trabalhando com exercícios sobre Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Nesses exercícios você vai acabar lembrando da teoria e também testando os seus conhecimentos. Você vai perceber que nas provas que são realizadas na matéria de Estatuto Rio de Janeiro, Estatuto Estadual Rio de Janeiro, as bancas têm determinada dificuldade para colocar questões em prática por causa dessa data tão anterior à própria Constituição Federal. Outra coisa, as bancas têm problemas com duas legislações. Como você tem um estatuto, que é o Decreto-Lei 220, e como você tem um decreto, que é o seu regulamento, as bancas acabam se confundindo na hora de retirar questões daqui ou dali. E vez ou outra, as bancas colocam para você questões que já foram revogadas, questões desatualizadas. Você vai perceber isso comigo, você vai ver que isso é um cuidado que você tem que tomar, ok? Você tem que saber que prevalece o Decreto-Lei 220 sobre o Decreto 2479, que nem sempre as bancas têm esse bom senso ao trabalhar as duas legislações. Elas acabam misturando alguma coisa ou pegando a legislação do site onde está a desatualização. E você vai perceber que nós tivemos uma questão em 2012 ou 2013 que trouxe uma pergunta para você que não deveria estar ali. Então vamos lá, você vai perceber como as bancas trabalham o nosso estatuto. Ele é um estatuto muito antigo e por isso há muita dificuldade quanto à elaboração de questões sem erros. Vou avisar, banca erra. E você tem que estar preparado para o erro da banca, ok? Banca erra e você tem que estar preparado para o erro da banca. Então vamos lá. Primeira questão, tá, do seu módulo 1. Temos poucas questões do seu módulo 1. A gente viu apenas no módulo 1 regras constitucionais sobre concursos públicos, regras constitucionais sobre cargo público, quem é o servidor público, etc. Então eu peguei algumas questões de provas já aplicadas para que você possa avaliar o seu conhecimento. Questão número 1, ela foi aplicada na Defensoria Pública Geral do Rio de Janeiro em 2010 para técnico médio. Vamos lá. Após aprovação no concurso público a que se candidatou, o funcionário entrará em exercício no prazo de 30 dias. Tá certo? Sim. Após ser nomeado, ok? Ele entrará em exercício no prazo de 30 dias, contados a partir da data da assinatura do ato de posse. É a alternativa A. Bem, se esse candidato do Estado do Rio de Janeiro prestou concurso público para o Estado do Rio de Janeiro, se ele está prestando curso para a Defensoria Pública, que é um órgão da administração direta, é óbvio que ele só pode ser um servidor estatutário. Se ele é um servidor estatutário, ele está provendo cargo efetivo, já que os cargos em comissão não exigem concurso público. Se ele está provendo um cargo efetivo, ele não toma posse. E aí, aquela questão que eu falei para você, que uma banca não poderia mais colocar em prova, de jeito nenhum. A banca só poderia trazer uma questão dessas se ela estivesse bem embasada no seu enunciado quanto
à época, quanto ao tempo da vigência da lei. Mas olha só, deixe-me falar com você. Quando a gente se depara com questões dessa espécie, a gente tem que ser mais esperto que a banca. Por quê? Porque você vai perceber que não existe, dentre as assertivas, outra resposta possível, ainda que revogada. Não existe outra resposta possível, ainda que revogada. Observe que essa questão foi de uma prova de 2013. Logicamente que essa preparação começou em 2012 e a prova foi aplicada em 2013, certo? Em 2013, o objeto da questão já havia sido revogado e extinto no âmbito do serviço público estadual, poder executivo, regime estatutário. Como eu falei para você, a banca pode, Raquel, fazer uma questão relacionada ao assunto? Pode, desde que ela estabeleça o prazo de vigência, ok? Desde que ela estabeleça o momento em que aquele concurso foi realizado. CEPLAG não fez isso, apenas colocou em prova, ok? Só que o candidato esperto percebeu que não havia outra resposta possível. Então vamos lá. Após aprovado em concurso público, o servidor, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é designado para... Vamos lá, hein? Nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo, o Estatuto é considerado o Decreto-Lei 220. O Decreto 2479 é a sua regulamentação. Essa questão foi retirada do Decreto 2479, que é a legislação que não está atualizada. Por quê? Porque a lei complementar que atualizou o decreto-lei revoga expressamente o enunciado e resposta dessa questão. Pasme, não foi anulada. Ok? Então tome cuidado, seja mais esperto que a banca. Após aprovado em concurso público, o servidor, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, é designado para emprego eventual? Existe isso? Claro que não. Cargo delegado? Nem pensar. Estágio experimental? Função em comissão? Cargo temporário? Olha lá, após ser aprovado em concurso público, exige a possibilidade, ou existe a exigência para aprovação de concurso público prévio para provimento em cargo em comissão? Não. Não, ele até pode ser designado ou pode ser nomeado para um cargo em comissão ou designado para uma função de confiança após ser nomeado, ok? Mas a resposta infeliz dessa questão foi estágio experimental, ok? O servidor público, aprovado em concurso público, nos termos do Estatuto, mentira, o Estatuto não prevê mais o estágio experimental. Abra o artigo 2º do seu decreto-lei, veja lá se existe estágio experimental, está revogado, está assim bem grandão, revogado pela Lei Complementar 140 de 2011. E o texto do enunciado é exatamente o texto que havia ali, naquele artigo, que ao ser aprovado em concurso público de provas ou provas de títulos, o servidor seria designado para estágio experimental, que constituía, àquela época, terceira etapa do concurso público. A prova foi em 2013. A prova é recente, ok? Então, na realidade,
Hoje, nós não temos mais estágio experimental, nem sequer previsão dessa designação para estágio experimental, salvo para os servidores que ingressaram em concursos anteriores ao advento da LC 140 de 2011. Por isso que eu digo a você que uma banca sensata, se quiser perguntar sobre estágio experimental, ela pode. Olha lá, hein? Ela pode. E você não vai ser aquele candidato que vai ficar discutindo com banca. Esse aqui não precisou discutir. Eu acho que teve gente que até ficou aqui, ó, confuso, sem saber o que colocar. Porque, gente, foi revogado. Eu coloco o quê? Por isso que a gente tem que saber. Muitas vezes, o texto anterior, o texto inconstitucional, o texto que está valendo, o texto que está vigorando, aquele que está com a eficácia suspensa, ok? Por quê? Porque as bancas fazem esse tipo de pergunta. Então, o enunciado dessa questão não existe mais em seu estatuto. Você pode procurar. Ela existe no 2479, sabe por quê? Porque quando eles publicaram a LC 140 de 2011, eles foram lá no Decreto-Lei 220, revogaram os artigos relacionados e disseram a você que revogasse em toda a legislação os artigos que fossem referentes àquele assunto. Quer dizer, você acabou fazendo o trabalho daquele que seria o revisor, ok? O legislador, aquele que deveria ter colocado revogam-se as disposições em contrário, especialmente as do artigo tal, nono do decreto 2479, etc, etc, etc. E não fizeram isso. Então a banca que pega o 2479 vai encontrar isso aqui. A banca que sabe que o seu decreto-lei 220 prevalece sobre o seu decreto 2479 não faria uma pergunta dessa. De jeito nenhum. Ela até poderia colocar aqui uma situação hipotética, como eu disse a vocês, que isso pode acontecer. Ok? Fulano de tal, servidor público que prestou concurso realizado em tanto do tanto de 2010... aprovado no concurso, segundo os termos do Estatuto Estadual, vigente à época, será designado para estágio experimental de 6 a 12 meses. Aí sim, banca esperta, banca sensata, banca com questões justas. Essa questão aqui deveria ter sido anulada. Ela só está aqui para que você possa ver que nem sempre a banca acerta, ok? Permaneceu a questão, gabarito, letra C. A gente encerra aqui hoje as questões relacionadas ao módulo 1, ok? Logo depois que terminarmos o módulo 2, nós viremos com questões relacionadas ao assunto. Até!